Bom, galera, vamos falar agora de sistema respiratório. Bom, ele não vai ser tão lógico quanto o sistema tegumentar que eu dei também. Esse sistema respiratório, cada órgão, cada parte do nosso corpo vai ter uma coisinha que você vai olhar e falar, isso é tal coisa, isso é tal coisa. Então, para esse sistema e para o diagnóstico desses órgãos, é importante que vocês saibam cada coisinha como se fosse assim a característica master do órgão. Então, beleza, vamos começar. Primeiro, a gente tem que entender que o nosso sistema respiratório tem duas porções. A porção condutora, que vai umedecer o ar, vai primeiro resfriar para depois aquecer. E a nossa porção respiratória, que finalmente vai fazer as trocas gasosas. Então, toda a porção que conduz o ar até finalmente lá dentro do nosso pulmão é composta das cavidades nasais, das nossas narinas, faringe, laringe, traqueia, os brônquios primário e secundário e os bronquíolos. Tem bronquíolo terminal, mas enfim, bronquíolo tá ótimo. E a porção respiratória é composta do bronquíolo respiratório, ductos alveolares, sacos alveolares e os alvéolos também, que fazem parte dos sacos alveolares. Depois eu vou mostrar para vocês que são minúsculos. Então, só para a gente entender, o ar vem aqui nas narinas, passa pela cavidade nasal, faringe, laringe. Isso tudo aqui, gente, é laringe. É importante que vocês reconheçam esse órgão, essa epiglote. Não um órgão, né? Mas esse componente da laringe. Isso tudo é laringe. Traqueia. Chegou aqui no pulmão já, brônquio primário, brônquio secundário. Aí vai começar o brônquio, bronquíolo, na verdade. Ai, gente, cadê meu mouse? O bronquíolo, então tá, brônquio primário, brônquio secundário, bronquíolo terminal e bronquíolo respiratório. Vai seguindo essa sequência aqui, mais bonitinha. Então, a partir do bronquíolo respiratório, já vira a porção respiratória. Então, eu sei que tem muitas dúvidas a respeito dessa foto aqui, principalmente. Então, eu resolvi pegar essa aqui, que eu acho que fica mais fácil. O ar entrando pela narina, nas cavidades nasais, a região mais anterior, mais cranial, mais anterior mesmo, nosso corpo, que é o vestíbulo, ele vai ser uma continuação do epitélio da epiderme. Isso aqui é mais por curiosidade, beleza? Então, esse epitélio aqui do vestíbulo é o epitélio da pele, da epiderme, que é o estratificado pigmentoso não queratinizado. Chegando aqui mais para frente, isso tudo aqui vai ser a área respiratória. Então, isso vai ser a mucosa respiratória. Mais para cima, aqui fazendo uma comunicação com o bulbo olfatório do nosso cérebro, vai ser a área olfatória. Então, quando a gente vê essa foto linda, maravilhosa, que eu enxergo um jabuti, isso aqui, cavidades nasais, é isso aqui, gente, as fossas. Isso aqui que eu marquei com S é o septo nasal. Isso aqui, as conchas nasais, correspondem a isso aqui, ó, vista lateral, mas que vendo de frente assim, corresponde a isso aqui. Então, nas conchas nasais, a gente vai ter um epitélio respiratório, um epitélio olfatório, corta o que eu disse, hein? Concha tem epitélio olfatório, que vai fazer comunicação com o bulbo olfatório. E aqui nas cavidades nasais, bem próximo ao septo nasal, a gente vai ter o epitélio respiratório mesmo. Então, para a gente entender, dando um zoom nessa região, a gente tem o septo nasal, que é de cartilagem hialina. A gente vai ter a cavidade nasal, que tudo isso aqui é epitélio respiratório. E aqui embaixo, a gente pode também ter trabéculas ósseas. Então, se, por exemplo, for um corte dessa região, que no caso está aqui, a gente vai ter a presença do osso. Se for um corte nessa região, a gente pode ter a presença do septo nasal, que é a cartilagem. Demorou? Então, é por isso que a gente tem que
ver bonitinho onde está cada coisa para a gente se situar assim na lâmina. Então, beleza. Qual que é a diferença do epitélio respiratório para o epitélio olfatório, que eu falei, aquele lá dentro da nossa narina, lá perto do bulbo olfatório do nosso cérebro? Epitélio respiratório, ele vai ter células caliciformes, que são essas aqui, ó. Células caliciformes, para quem não lembra, faz parte do tecido epitelial glandular, secretam muco. Então, ó, cílios e muco. É perfeito para o ar passar, para resfriar, para aquecer, para meio que jogar as impurezas, né, para conseguir ter esse movimento. Lembrando que cílios são móveis. Beleza? Então, o epitélio respiratório é um epitélio pseudoestratificado. Por que é pseudoestratificado? Todas as células, a parte basal dessas células encostam na lâmina basal, na lâmina própria. Por mais que pareça que é um monte de núcleo esquisito, é uma camada só, mas que tem esse aspecto. Enfim, né? Isto um aí, batendo na porta. É epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Esse é o epitélio respiratório. O epitélio olfatório é um epitélio também pseudoestratificado, também cilíndrico e é também ciliado. Mas ele não tem células caliciformes. Beleza? Aqui, gente, eu peguei para vocês verem mais sobre o epitélio olfatório. Está bem aqui em cima, bonitinho, perto do bulbo olfatório. E uma aluna uma vez me perguntou por que ele é chamado de neuroepitélio também. Por mais que a Cida e o Marcos não usem essa nomenclatura para esse epitélio. Isso aí a gente tem que lembrar lá da ISTO 1, que tecido epitelial, ele tem basicamente 3 divisões. O epitelial de revestimento, o epitelial glandular, e o epitelial que funciona como um neuroepitélio. Então, esse epitélio olfatório, ele vai ter neurônios entre as células de sustentação. É por isso que ele é chamado de neuroepitélio, beleza? Isso aqui é uma glândula de Bowman, que eu vou falar depois, mas enfim, já que tá aqui bonitinha, essa glândula, ela tem uma secreção proteica que vai ajudar a solubilizar, enfim, deixar mais solúvel, mais assim, digestível, digamos assim. Essa palavra tá totalmente errada, tá, gente? Mas pra vocês entenderem, né? Pra melhorar essa percepção dos odores. Então, na verdade, a gente tá vendo o oposto daqui, né? Aqui tá apical, aqui tá apical. Então, beleza. Voltando para o epitélio respiratório, que tem as células caliciformes, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Beleza. Te deu esse corte aqui, essa lâmina. O que você vai falar? Sistema respiratório, cavidade nasal. Mucosa respiratória. Gente, lembrando, mucosa é composta de epitélio e uma lâmina própria. Isso aqui é uma lâmina própria. Então, a grande maioria dos epitélios, se não toda, está apoiada numa lâmina própria. Até porque a gente está lembrando do assunto teórico, epitélio é avascular. Então, ele precisa de uma lâmina própria para nutrir esse epitélio. Demorou? Então, tem um epitélio aqui, ainda mais uma mucosa, que é uma área super úmida, com célula caliciforme. Ó, mucosa respiratória, 2 pontos. Epitélio respiratório, essa pode pôr entre parênteses. Pseudoestratificado cilíndrico, com células caliciformes e cílios, ou pseudoestratificado cilíndrico, ciliado com células caliciformes. E lâmina própria, de tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, quem quiser só pôr tecido conjuntivo tá ótimo. Isso é mucosa, beleza? E também tem vasos sanguíneos. Tem que lembrar, gente, que o nosso nariz ele é super vascularizado, né? Por causa dessa lâmina própria com os vasos sanguíneos. Então, lâmina própria de tecido conjuntivo com vasos sanguíneos. Você pode se deparar, lembra que eu falei que você pode se deparar tanto com o septo nasal, que é de cartilagem hialina, tanto com um osso,
Então, se você se deparar com osso, você vai colocar trabécula óssea. Não sei se a Cida pede, mas isso aqui é uma ossificação intramembranosa. Mas, enfim, acho que ela não pede, não. Acho que para esse diagnóstico é só trabécula óssea. Beleza? Aqui, mudando para mucosa olfatória. Então, a gente tem o epitélio olfatório, né, da mucosa olfatória, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, lâmina própria. Isso tudo aqui é lâmina própria. Então, na lâmina própria dessa mucosa olfatória, a gente vai ter glândulas olfatórias, ou também, quem quiser colocar a glândula de Bowman, mas glândulas olfatórias é mais fácil de lembrar. Então, glândulas olfatórias, vasos sanguíneos. Vaso sanguíneo, gente, lembrar que é endotélio. Então, é um pavimentoso simples, é vaso sanguíneo. Mas não precisa colocar isso, não. Então, lâmina própria de tecido conjuntivo, com glândulas olfatórias, vasos sanguíneos. E também, na sua lâmina, você pode ter a sorte de cair com vários nervos nessa lâmina própria. Então, nervo, fechou. Aqui tem um corte de uma cartilagem hialina. Então, depois que você termina o seu diagnóstico da mucosa, você coloca concha nasal, entre parênteses, cartilagem hialina. Quem quer tirar um 10/10 aí, coloca o pericôndrio, que sem toda a cartilagem hialina ou elástica, tem um pericôndrio, que é um tecido conjuntivo que vai nutrir essa cartilagem. Então, cartilagem hialina aqui, uns condrócitos bonitões da concha nasal. Eu peguei essa foto aqui de um livro, não sei aonde, é gringo. É um epitélio olfatório, então você consegue ver bastante, né? O pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Aqui você vê um ducto da glândula de Bowman, que é essa aqui, vasos sanguíneos, né, nessa lâmina própria de tecido conjuntivo, abaixo do epitélio. Isso tudo se configura uma mucosa. Gente, eu coloquei essa foto porque ela é do meu arquivo pessoal. Eu tirei essa foto em 2019, quando a gente tinha aula, saudades. Pra vocês verem que, né, no microscópio não é bonito que nem isso aqui, mas a gente também identifica bonitinho. Então, aqui é a glândula de Bowman, quase igual, né? Quase igual esse aqui. O epitélio, os cílios, dá pra ver também direitinho, pseudoestratificado, cilíndrico, a glândulazinha, o nervo, nessa lâmina própria de tecido conjuntivo, um vaso sanguíneo. Então, mucosa olfatória, beleza? Da cavidade nasal. Laringe. Bom, eu coloquei essa foto aqui, que é de um livro que a Cida mesmo me mandou. E eu acho importante porque a gente tem que ter uma noção do que é a laringe, o que acontece, como que ela se configura. Isso tudo aqui, gente, faz parte da laringe. E ela tem essa, sei lá, um nariz de bruxa, que é a epiglote. Que faz a gente não engasgar, a gente não levar comida para o nosso trato respiratório e tudo mais. Então, na laringe, você vai ver isso aqui. Que é isso aqui de lado, né? Cartilagem. Então, beleza. Deu esse corte aqui. A laringe, ela vai ser revestida com um epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado. É só lembrar que é o mesmo epitélio da epiderme, só que não é uma epiderme. É um estratificado pavimentoso, não queratinizado, revestindo a laringe. Aqui a gente tem a epiglote. Isso aqui é uma cartilagem epiglote. Então, no seu diagnóstico, você pode colocar sistema respiratório, órgão, laringe. Você coloca revestimento de epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, ponto. Epiglote, entre parênteses, cartilagem elástica. Gente, a epiglote é cartilagem elástica. E a tireoide é cartilagem hialina.
Quando eu estava estudando isso, eu não conseguia nunca identificar, eu nunca conseguia decorar, então eu criei meu assetzinho, que é do hino da veterinária. Hino não, né? Mas um dos gritos de guerra, que é aquele tireoide, e ali, né? Piglote e elástica, a Xuxa deu pro Pelé, né? Mas aí cada um inventa o seu, né? Saudades invocada, inclusive. Então tá. E aí você coloca que a epiglote é a cartilagem elástica. Se aparecer a cartilagem tireoide, você coloca cartilagem tireoide, entre parênteses, cartilagem hialina. Beleza? E aqui ela colocou, aqui também, ó, glândulas salivares menores. Então, se aparecer isso aqui, glândulas salivares menores. Então, no primeiro momento que eu comecei essa gravação, eu falei, cada órgão tem um negocinho diferente para você identificar o que é o que. Então, a gente viu que na cavidade nasal, são os dois epitélios. Olfatório, não tendo célula caliciforme, respiratório tendo célula caliciforme, um pseudoestratificado bonitão, mudou para laringe. Você já vê duas cartilagens, uma elástica e uma hialina. Se pedirem para você diferenciar uma cartilagem elástica de uma cartilagem hialina, a cartilagem elástica ela tem pouca matriz interterritorial entre os condrócitos. Então, os condrócitos, que são as células da cartilagem, são muito mais numerosos e são maiores também, em comparação à cartilagem hialina da tireoide, que os condrócitos são menores e tem mais matriz interterritorial aqui. Então, aqui tem muita matriz interterritorial, pouca matriz interterritorial. Mas aqui tem pouca matriz territorial, que é a matriz que circunda os condrócitos. É que não é aula de cartilagem, mas é bom saber. E aqui na cartilagem elástica tem muita matriz territorial, que basicamente é fibra elástica. Então, beleza. Laringe, bonitão. Aqui mais uma foto que eu tirei pelo meu celularzinho. Cartilagem elástica da epiglote. Aqui é a mesma coisa, só que eu que tirei isso aqui. Então, né, diferente. Tireoide e hialina. Aqui, gente, teria um músculo. Eu cheguei até a perguntar para a Cida qual é o músculo, mas ela falou que pelo local não tem como a gente saber. Beleza? Eu chuto que é esse músculo aqui, ó, ióide, mas não precisa pôr, tá? Se perguntar. Quer dizer, se perguntar não, né? Se aparecer. Então, beleza, traqueia. Então, traqueia é um tubo. Importante pensar que ele é literalmente um tubinho. O que a gente vai ver? Quando a gente está falando de órgãos tubulares, a gente tem uma composiçãozinha de mucosa, submucosa, camada muscular, adventícia ulcerosa, que vocês vão ver principalmente em tecido digestório. Na verdade, vocês já estão vendo. Então, na traqueia, a gente vai começar com uma mucosa. Opa. Isso aqui eu fiz para tentar elucidar um pouco melhor, mas enfim. Traqueia. Mucosa é um epitélio respiratório. Então, você vai colocar entre parênteses pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes, lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, ou só tecido conjuntivo, submucosa também de tecido conjuntivo, e na traqueia a gente tem glândulas traqueais, essa foto tá mais bonita. Então, mucosa aqui, uma lâmina própria de tecido conjuntivo, e aqui tudo é uma mucosa. Tudo isso aqui é mucosa, com glândulas traqueais e um anel traqueal. Esse anel traqueal, gente, em mamíferos ele é incompleto. Então, é um anel traqueal de cartilagem hialina também, revestido por pericôndrio. Então, no seu diagnósticozinho, você escolhe do jeito que você quer pôr, mas eu sempre ponho mucosa, 2 pontos, epitélio lâmina própria, submucosa, 2 pontos, tecido conjuntivo, com glândulas traqueais, anel traqueal de cartilagem hialina revestido pelo seu pericôndrio, camada muscular,
que é o músculo traqueal, é um músculo liso, beleza? E no caso da traqueia, ela tem uma adventícia, que é a última camadinha. Por que é adventícia? A última camadinha desse órgão está em contato com outro órgão já. Isso aqui é o esôfago, gente. Então, quando você tem um órgão encostado com outro órgão, essa camadinha vai ser adventícia, que é um tecido conjuntivo revestido por um mesotélio. É um pouco difícil essa explicação, mas é basicamente aquele peritônio visceral, sabe? Que reveste os órgãos. Então, aqui um corte também de traqueia e aqui já tem o esôfago. Não se confundam, não pensem que isso aqui é traqueia. Então, vamos lá. Mucosa, epitélio e lâmina própria. Epitélio respiratório, lâmina própria. Aqui você vai ter uma camada de músculo liso que está, né, em todos os lugares abaixo disso tudo. Não tem uma sequência muito bem definida, né? Porque é um órgão e isso não existe. Porém, é uma sequenciazinha que eu costumo fazer, né? De mucosa, depois camada muscular e tudo mais. E esse esqueminha que eu fiz é para tentar, tipo, sem ser só em microscópio, que é meio difícil, né? Então você vai ter epitélio, a lâmina própria, que é embaixo dele. Na submucosa você vai ter as glândulas traqueais, a cartilagem. O músculo traqueal, gente, que ele tá aqui, é um músculo liso, ele vai unir o C da traqueia. Lembra que eu falei que é um anel incompleto? Esse músculo traqueal vai unir as duas partes do anel, beleza? E aqui é adventício. Fechou. E aqui outro desenho lindo, maravilhoso meu, para falar do brônquio intrapulmonar. Então aqui a gente já entrou em pulmão, gente. O órgão já é pulmão, beleza? Porque o que acontece? Você tem a traqueia e você vai ter o brônquio primário e o brônquio secundário. Se você faz um corte aqui e você vê esse corte, você vai se deparar com isso. Porque também é um tubinho. O brônquio também é um tubinho. Então, você vai ter lá no brônquio. É importante falar que é um brônquio intrapulmonar, beleza? Então, no seu diagnóstico, você vai colocar brônquio intrapulmonar, 2 pontos. Ele também é revestido por um epitélio respiratório. Então, você vai colocar lá a caracterização do epitélio respiratório. Uma laminazinha própria embaixo dele. Isso aqui. Tem um zoom que é mais bonito aqui. Um músculo liso também. Então, ele vai ter o epitélio, uma laminazinha própria, músculo liso. E ao invés de ter um anel completo, de cartilagem hialina, ele vai ter placas de cartilagem hialina. Tá vendo? Então, ele tem uma placa aqui, uma placa aqui, uma placa aqui, uma placa aqui. Então, essa é a grande diferença, assim, histologicamente falando, de traqueia para brônquio. Então, você coloca placa de cartilagem hialina revestida pelo seu pericôndrio. Beleza? E aí, isso do que ao redor é o parênquima pulmonar. O que é parênquima? É o tecido funcional. Você não precisa colocar parênquima. Mas nos órgãos a gente sempre tem o parênquima e o estroma. O estroma é de sustentação e o parênquima é o tecido funcional. Então, tudo isso aqui já faz parte daquela porção respiratória que a gente comentou. Isso aqui é uma foto minha. Eu fazendo no WhatsApp, as demarcações, enfim, né? Então, aí você vai colocar no pulmão, né? Se for só esse corte assim, o que você vê? Um bronquíolo, que é muito pequenininho, gente, para ver, mas se der um zoom você consegue ver melhor. Depois eu mostro. Então, você vai colocar o bronquíolo, ductos alveolares, que desembocam em sacos, que desembocam em alvéolos. Beleza? Isso aqui é um bronquíolo, para vocês verem que é muito pequenininho, mas ele também tem músculo liso. E o epitélio dele, gente, eu já vi falando que é cilíndrico simples, cúbico simples, mas é um epitélio respiratório modificado, beleza? Só pra vocês verem que é muito pequeno, então, tipo, é muito difícil você falar o que é o que, né? Ducto, saco e alvéolo.
E é isso.